que o Sol é necessário para a gente sobreviver, você já sabia. Mas você sabia também que ele libera uma radiação capaz de aniquilar toda a vida na Terra? Nossa, assustador, né? Mas fica tranquilo, o nosso planeta tem um escudo que nos protege de parte dessa radiação. Meu nome é André Barros e a aula de hoje é sobre camada de ozônio. A camada de ozônio fica a aproximadamente 35 quilômetros de altura, bem alto, né? E ela tem a mais ou menos 10 quilômetros de espessura. Essa camada de ozônio é formada por um gás chamado gás ozônio. Esse gás ozônio é feito por 3 átomos de oxigênio. E é muito interessante que aquela radiação que esse gás ozônio reflete também é a mesma radiação que produz mais gás ozônio. Ele faz assim, ele acerta uma molécula de oxigênio, quebrando essa molécula de oxigênio em duas, ou seja, em 2 átomos de oxigênio. Eles são muito reativos, eles acabam se juntando com outros, olha só que interessante, eu tenho um átomo de oxigênio juntando com um gás oxigênio feito de mais 2. E eles juntam formando agora outra molécula de gás ozônio, certo? Essa radiação, ela é tão forte, mas tão forte, que quando atinge o nosso DNA, ela é capaz de quebrar as ligações do DNA. E aí, quando ela quebra a ligação do DNA, o nosso DNA tem que reconstruir essas ligações. O problema é que nem sempre ele reconstrói do jeito certo, causando mutações. E o acúmulo de certas mutações leva ao câncer. Ou seja, essa radiação, quando vem em excesso na gente, normalmente gera o câncer. Por isso que é tão importante que a gente tenha a camada de ozônio refletindo parte dessa radiação. Essa radiação é chamada de ultravioleta. Ela pode se dividir em 3 tipos: ultravioleta A, ou UVA, UVB e UVC. A UVA passa direto e chega aqui na gente. Por isso que é tão importante que a gente utilize protetores, certo? Protetor UVA. A radiação UVB é quase toda refletida pela nossa camada de ozônio. Aproximadamente 90% dela é refletida. Mas percebe que ainda chega aqui? Por isso também a gente tem que utilizar protetores, protetor de pele, UVB. Já a UVC, ela é mais tranquila para a gente, porque ela é toda absorvida no caminho até chegar na Terra. Ela é absorvida por toda a atmosfera, então a gente não se preocupa tanto com ela. Entenderam por que é tão importante essa tal dessa camada de ozônio? Agora o professor Tiago vai explicar um pouquinho mais sobre como que ela atua no nosso planeta e as importâncias dela aqui também. Tiago, é com você. Fala pessoal, tudo bem? Pois então, hoje abordando o tema camada de ozônio, ou ozonosfera, que nada mais é do que uma camada que está muito acima com a função de filtrar o raio ultravioleta. Poderia ser só isso, mas tem alguns detalhes que vale a pena ressaltar. Dentre eles, primeiro, a camada de ozônio está bem mais alta que a camada estufa. Isso mesmo, são 2 camadas. A camada estufa, que tem uma função que falamos na aula de ontem, essa função seria manter o planeta aquecido. E existe uma camada mais alta, que é uma camada que está entre, se eu não me engano, que os dados que foram passados, de 15 a 35 quilômetros de altura é o local onde ela se encontra, e ela tem uma espessura de 10 quilômetros. Tá legal? Então a camada de ozônio, além de estar mais em cima, ela não é fininha, delgada, ela é bem espessa, ainda mais porque lá em cima a pressão é bem, o ar é rarefeito, enfim, é bem menor. Se ela estivesse na altura que nós estamos agora, 1 atm, ela estaria com alguns milímetros, 3, 4, 5 milímetros de espessura. Lá em cima ela tem 10 quilômetros. É interessante porque esse ozônio, ele tem uma característica molecular bem peculiar, assim. Ele pode montar e desmontar constantemente. Então você vai ter o ozônio, que nada mais é do que a molécula O3, e naturalmente acontece você ter a formação de O2 mais oxigênio. E ocorre a formação desse ozônio a partir da energia recebida. No caso, uma energia recebida pode ser o próprio ultravioleta. Energia essa que faz com que você tenha a formação molecular. Tá ok? Falando um pouquinho da preocupação com relação à camada de ozônio. Um pouco antes de 87, que foi quando foi escrito o Protocolo de Montreal, que proibiu o uso de gases CFC, que daqui a pouquinho eu vou falar mais deles. Um pouquinho antes disso, o pessoal começou a perceber mudanças
nos ventos. Eles chamam de ventos a jato. São ventos, é uma área um pouco mais alta, com ventos que são bem mais rápidos, e eles perceberam que esses ventos começaram a ter migração um pouquinho mais para o sul. E essa migração desses ventos mais para o sul começou a mudar algumas relações como clima, local, chuvas, entre outras coisas. Com os estudos verificaram que existe de fato a camada de ozônio, e em 87 verificaram que, cara, tem que parar de utilizar uma determinada substância, que é o clorofluorcarbono. Essa família dos fluorcarbonetos, você tem alguns que pode ser cloro, você pode utilizar boro, você pode usar hidro, mas fato é que o cloro nesses fluorcarbonetos, ele sobe para regiões bem mais altas, como é o caso da ozonosfera, e lá em cima, esse CFC, esse clorofluorcarbono, ele vai reagir com o ozônio. A reação, como você pode ver aí na imagem, ela é relativamente simples. Observa que vai acontecer a formação, no final das contas, de oxigênio e mais oxigênio molecular. O gás oxigênio e o oxigênio molecular. Aí você vai falar, pô, legal, volta aqui. Quer dizer que vai estar se formando oxigênio. Oxigênio é interessante para mim, por que não? Não. É interessante para você aqui embaixo. Lá em cima não vai estar realizando o papel que seria de filtrar. Tudo bem? Esse é o ponto. Um outro ponto interessante é que mal faria se não tivesse essa camada de ozônio. Que mal faria para o seu corpo, né? Primeiro que a gente não tem que pensar só na gente. Segundo que o planeta, de fato, a nossa vida, a vida aqui no planeta, quer dizer, ela ficaria um pouquinho mais inviável sem a camada estufa, que já falamos na aula anterior, e também com uma alta incidência de raios ultravioletas. Observe como é que a vida é bem delicada, né? A gente tem vários fatores cuidando da vida aqui no planeta. E um desses fatores é, de fato, a camada de ozônio, porque se entrar muito raio ultravioleta, com você vai acontecer coisas como câncer de pele, né? Começa com pequenas manchas, verrugas, entre outras coisas, desenvolve para câncer de pele. A catarata, extremamente comum, ultravioleta em excesso, causa catarata. Muito cuidado com aquele óculos pirata que você compra, que às vezes vem com adesivinho lá dizendo assim, filtra UV, e ele não filtra nada. E pior, como ele é escuro, ele dilata a sua pupila e vai queimar o fundo lá da sua retina, porque você está recebendo raio ultravioleta nela. Tá legal? Outras coisas também que podem vir acontecer com a diminuição, né, com a diminuição da camada de ozônio, né, devido ao buraco da camada de ozônio. Fazer um pequeno adendo. Esse nome não é legal. Você vai ouvir muito falando de buraco na camada de ozônio, mas a gente não consegue fazer um buraco no ar, de forma que aqui passa, aqui não passa. O ar não tem como limitar. Como a gente não limita esse espaço, o que acontece, na verdade, é uma menor espessura da camada de ozônio em algumas regiões, principalmente na região polar. E outra coisa muito curiosa, essa diminuição da espessura da camada de ozônio, ela não está sempre presente. Ela ocorre geralmente no momento da primavera, nessa região mais sul. Então, entre agosto e novembro, você vai ter essa primavera na região da Antártida e você vai ter um pronunciamento, uma diminuição da espessura da camada de ozônio. Ok? Então, tem os problemas causados, mas tem a vantagem também, né? A gente precisa do raio ultravioleta para síntese de vitamina D. Só que, com a incidência excessiva de ultravioleta, além dessas questões de câncer de pele, que eu não vou entrar em detalhes de dimetilmina, entre outras coisas, tem um problema que acontece também na natureza. Esse problema é que os raios ultravioletas diminuem o crescimento das plantas. Dificulta esse crescimento das plantas, dificulta o sequestro de carbono para que essas plantas venham crescer e desenvolver. E olha só que interessante, se esse raio ultravioleta dificulta o crescimento dessas plantas, significa que ele está sequestrando menos carbono, significa que vai ter mais carbono na atmosfera na forma de dióxido de carbono, gás carbônico, e significa que você passa a ter um problema aí que também, né, vai ter uma maior concentração do efeito estufa, causado devido a essa concentração de CO2. Então, esse buraco da camada de ozônio afeta nossa vida diretamente e indiretamente, mudando toda a vida no planeta. O interessante foi que saiu uma matéria esse mês, inclusive na Nature, só a revista mais, juntamente com a Science, a revista mais significativa no campo de ciência.
falando que começou um processo de reversão desse buraco da camada de ozônio. E eles perceberam mudanças nesses ventos que antes que tinha uma frequência maior pela região sul, eles perceberam uma pequena diminuição. É interessante abordar isso porque muitos países assinaram de fato esse protocolo de Montreal, só que a China ela tem dado para trás, ela não tem feito o que deveria ser feito e continua liberando muito clorofluorcarbonetos. Uma pequena curiosidade. Como tudo no nosso planeta tem esse perfil capitalista mais pesado assim, é natural que envolva dinheiro. Esse protocolo de Montreal ele foi bem incentivado por uma empresa também que é a DuPont. E essa empresa nada mais é do que uma empresa que desenvolveu um gás que não é utilizado mais como clorofluorcarboneto e eles patentearam o gás Freon, que é utilizado nas geladeiras. Então, quando você tem outras marcas de geladeiras, qualquer marca de geladeira utilizando esse gás Freon, eles pagam parte desses dividendos para a DuPont por ter desenvolvido um gás que não utiliza CFC, que não utiliza clorofluorcarboneto. Tá legal? Um grande abraço. Muito obrigado pela excelente explicação, professor Tiago. Vamos fazer uma revisão agora? Lembra comigo, a camada de ozônio é feita do quê? De moléculas de gás ozônio, que são feitas de 3 átomos de oxigênio. Ela é muito importante para refletir os raios ultravioleta. Esses raios ultravioleta, quando atingem o nosso corpo em grande quantidade, podem causar câncer e vários outros problemas de saúde. A substância produzida pelo homem que destruiu grande parte da camada de ozônio foi o CFC, mas hoje a produção dele é proibida no mundo inteiro. Então, passem filtro solar e muito obrigado pela sua atenção. Um beijo e até mais!